pastor Mauro Israel, pode passar, ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1950, no Rio Grande do Sul, Canoas, e veio para o Rio de Janeiro, respondendo ao chamado de Deus para estudar teologia no Seminário do Sul, em 1973, se casou com esta irmã, sua esposa, irmã Nancy Xavier, e teve 2 filhos, foi ordenado ao ministério na primeira igreja batista de São Gonçalo, aí sucedeu o pastor, se eu não me engano, o pastor Zarro, saiu, né? Geralmente é assim, um pastor idoso sai, um jovem entra, então ele substituiu, ele ficou nesta igreja, a PIB de São Gonçalo, durante 28 anos, ele só saiu quando ele faleceu, né? Tomou posse em 74 e permaneceu fiel ao ministério até 2002, quando ele faleceu, teve um derrame. Pastor Mauro Israel foi pastor e foi presidente da Convenção Batista Fluminense várias vezes e da Convenção Batista Brasileira por 2 vezes. Tinha paixão por gente, era um pastor querido, muito querido, e alguns homens de Deus, a gente fica assim, pensando neles e dizendo, por que ele partiu tão cedo, né? Por que ele não podia ter ficado mais tempo? Mas o tempo que ele foi pastor, ele amava as pessoas, trabalhar no seu pastoreio. Seu objetivo como pastor e líder da igreja foi conscientizar pessoas a se arrependerem, crerem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e submetendo-se a Ele de todo o coração. E era o único objetivo dele, resgatar a humanidade para a sua salvação. Por isso ele pregou incansavelmente, escreveu, aconselhou, caminhou por todos os seus dias, deixando-nos um legado de ensino através dos seus escritos, através das suas mensagens. No YouTube tem várias mensagens dele, tem um canal de Facebook também, e a gente pode, não temos mais ele agora, mas temos como ter os seus legados. É o privilégio nós nos alimentarmos com os seus ensinamentos, através do Espírito Santo. E esta noite, nós vamos reproduzir um dos seus principais sermões. Então, que Deus nos abençoe. Amém? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um grande advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nosso Deus, está diante do Senhor a Tua palavra que é viva e eficaz, e foi pregado, Senhor, por grandes pastores, por pastores em geral, e pelo pastor Mauro Israel há tantos anos atrás, mas ela é viva, e que essa noite ela encontre morada em muitos corações, que estão aqui, que estão online, e que vão assistir depois também, que o Senhor faça com que eles entendam a mensagem, e que eles decidam, ó Deus, buscar esse advogado que é fiel. Nós oramos, entregamos essa palavra em Tuas mãos e o fazemos no santo e precioso nome de Jesus. E todo mundo diz? Amém. Antes de começar essa mensagem, eu quero dizer que em muitos momentos dessa mensagem, você vai dizer um amém forte, vai dizer um glória a Deus, de algumas afirmações que eu vou fazer aqui, através dessa mensagem. Você tem liberdade para isso. Se Deus falar com você, diga amém, glória a Deus, porque coisas que eu vou dizer aqui vai fazer que o teu coração diga isso. Você vai precisar de um advogado. Você vai precisar. Aliás, todos nós precisamos nas coisas jurídicas do dia a dia. Mas cada alma aqui presente, que está nesse auditório, precisará de um advogado, precisa de um advogado. Vamos imaginar a seguinte cena, o seguinte acontecimento na tua vida, não é para quem não veio, para quem está ao seu lado, mas é para você. Apenas imagine a seguinte cena, você cometeu vários crimes, você, e hoje você será julgado. Vai ser julgado, e está diante de um tribunal, acusações sérias, seríssimas, pesam sobre você, e a perspectiva,
A expectativa é que você possa ser condenado. E pior, condenado à morte. Vamos só imaginar que você está passando por isso. E é uma causa muito difícil, uma causa praticamente impossível de ganhar, uma causa perdida. Não tem chance, não tem condições de você ganhar essa causa. O que fazemos numa situação como essa? O que nós podemos fazer? A resposta é a seguinte: contratar um bom advogado. Você precisa contratar um bom advogado, sim. Você não pode ir diante ao júri, diante ao juiz, às autoridades, sem alguém experiente que esteja ao seu lado. Sem um advogado é loucura qualquer um se apresentar diante do juiz. Você vai precisar de um advogado que tenha, primeiro, caráter, um advogado que tenha uma reputação inquestionável, não tenha nada a falar sobre ele de mal. É isso que vai dar autoridade a esse advogado diante do juiz. Caráter e reputação inquestionáveis. É isso que vai dar eloquência às palavras dele lá diante do tribunal. É isso que vai dar força ao advogado, aos seus argumentos, aquilo que ele vai ter que te defender. Você vai precisar de um advogado que tenha, então, primeiro, caráter e reputação inquestionável. Você vai precisar de um advogado que se coloque no seu lugar, inclusive para os mais novos que não sabem o que é advogado, é alguém que te representa, é alguém que se coloca no seu lugar para te ajudar, que se coloca ali para te defender uma sua causa, como se fora dele mesmo. Ele assume então, como se fosse dele, ele vai fazer de tudo para te ajudar. Isso é um advogado. Que profissão maravilhosa é essa, né? Que vista a camisa, que te defenda, que esteja ao seu lado, que tenha argumentos, que venham de uma mente inteligente, de uma mente eloquente, sim, alguém que saiba o que está fazendo, que vem dos compêndios jurídicos, sim, mas sobretudo, muito mais do que isso, que esse advogado você precisa de um advogado que argumente por você e de coração, alguém que goste de você, que fala assim: eu vou te ajudar mesmo, eu vou te defender, e de coração mesmo, não é só pelo dinheiro. Você precisa de um advogado que se coloque também em seu lugar, porque o advogado é um preposto, ele é um preposto. A gente assina uma procuração para ele, que às vezes ele vai lá sem você precisar ir, ele vai no teu lugar, era para você ir, mas ele vai no teu lugar. Então você tem que assinar uma procuração, não é verdade? Aqui eu tenho alguns advogados aqui, pelo menos na igreja nós temos pelo menos 4 advogados aqui, que eu lembro de cabeça agora. Você precisará de um advogado que tenha um relacionamento bom com o juiz, porque um advogado, então, é uma encarnação do réu, e você precisa que ele conheça o juiz, saiba que o juiz pode te ajudar ou não, que ele vai entender o que você está passando. Se for parente do juiz, muito bom. Se for filho do juiz, bem melhor. Você vai precisar de um advogado, meu amigo, minha irmã. Não de qualquer advogado, não pode ser um qualquer. Você vai precisar de um advogado de defesa e não de acusação, porque tem um advogado que vai te acusar também do outro lado. Mas você, cada um de nós, precisa de um advogado de defesa. De defesa. De acusação já basta a nossa própria consciência, já basta a nossa própria história, nossos problemas.
as provas que estão contra nós e o próprio diabo, o próprio inimigo. Você precisará de um advogado de defesa. Em quarto lugar, que seja hábil nisso, em defender, seja destro nisso, em defender. Imagine-se diante de um tribunal, diante de um juiz, diante de tantas coisas contra você, sem um advogado, ou com um advogadorzinho qualquer, para te defender. Não. A condenação será certa se você fazer isso, pois isso é uma ameaça muito grande. Você está diante de um tribunal hoje, meu amigo, hoje nós estamos diante de um tribunal, e você precisa desse advogado, e não pode ser qualquer um, porque esse tipo de julgamento é diferente de qualquer outro. Em quinto, você vai precisar de um advogado que nunca tenha perdido uma causa, que tenha um histórico positivo, que o seu ter currículo é fundamental, ter currículo. Você vai precisar de um advogado que nunca tenha perdido causa qualquer. Desculpa ser insistente com vocês, mas é muito importante isso que eu estou falando agora. Você precisará de um advogado que interceda junto ao juiz, que esteja lá toda hora batendo na porta dele. Olha, não esquece da minha causa, olha, não esquece, aqui estão os documentos, toda hora indo lá no juiz. Vamos lá, juiz. Precisa de um advogado que interceda, que esteja disposto a se queimar por sua causa, que corra atrás, que argumente, que busque todas as possibilidades, até a última. Me permitam, até a última possibilidade, que fique com você até o fim, porque tem advogado que dispensa, né, o cliente, mas esse não. Você precisa de um que vá com você até o fim. Você precisará de um advogado que pague as custas judiciais. Geralmente é você que paga, mas esse advogado, você precisará de um que pague as custas. Não se encontra advogado assim em qualquer lugar, e te ajude a pagar as custas. Mas você vai precisar de um advogado que pague as custas judiciais para você. Que para você ficar até o fim, para ele ficar até o fim com você, não é barato, é caro. Mas esse advogado pode te ajudar a pagar tudo. Em oitavo, você vai precisar de um advogado que esteja disposto a dar a própria vida dele por você, morrer no seu lugar. Senhores, senhoras, temos bons, excelentes advogados aqui na igreja, por exemplo, esta noite. Nós estamos homenageando também a esses advogados, mas eu, com todo respeito a eles, quero apresentar um advogado melhor, um advogado que está acima de todos os advogados, o único que pode pegar a sua causa difícil, a sua causa impossível, a sua causa perdida, mais do que perdida. Qual é o nome desse advogado, pastor? Eu preciso desse advogado. Qual é o nome dele? Espera aí, eu tenho o cartãozinho dele aqui, para dar para você. Eu tenho o cartãozinho dele aqui. Apesar que esse meu cartão aqui é bem grande, ó. Olha. Mas eu tenho o cartãozinho dele aqui. Vou dar para você. Vamos ler novamente agora o texto completo, 1 João, o cartãozinho dele é esse, ó, 1 João 1,7, até o capítulo 2, versículo 2. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esse advogado precisa da confissão completa. Somos culpados, se somos inocentes. Ele quer saber detalhes. Então, estão aí os detalhes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecados, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor. Aí nessa tradução está, temos um advogado, que quer dizer a mesma coisa, intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Amém, queridos irmãos? Na minha Bíblia, essa palavra aí, nessa tradução, essa palavra advogado está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Por isso esse advogado é maior do que todos os outros que possam estar no nosso lado. Creio que na maior parte das Bíblias deve estar assim também, maiúsculo. Este, portanto, é o advogado dos advogados. Bacharel, mestre, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, além de especialista, criminalista de primeira qualidade. E esse advogado só pega bandido. Só pega bandido para defender esse advogado. E os piores. Os mais desprezíveis da sociedade é a especialidade dele. Que muitas vezes se disfarçam, vestindo-se como se não fossem. É ele, o nosso advogado. Mas ele tem um detector de mentiras. Então ele sabe quem está falando a verdade e quem não está. Ele sabe, e ele precisa ouvir a verdade. E ele sabe, não adianta mentir para ele. Ele diagnostica então os males mais interiores da alma. Ele conhece a gente. Ele diz em sua palavra a denúncia nos autos. Nos autos. Jeremias 17:9. O que diz lá? Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Esse advogado é capaz. Ele conhece, ele sabe que diante dele não tem nenhum justo. Todos são pecadores, todos precisam dele. E ele está disposto a estar ao nosso lado, amém, irmãos? Amém. Ao seu lado. Está também nos autos do processo contra nós, Romanos 3:23, que diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então está diante dos autos isso, não tem como escapar a nossa sentença, está lá, o levantamento foi feito, lá na palavra de Deus, diz que o salário do pecado é a morte, e nós estamos sentenciados, todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, eu e você, nós, os leigos, e os senhores, vocês também que estão aqui, os advogados, todos nós estaremos diante do tribunal, no juízo final, diante do grande e supremo juiz, do qual ninguém pode escapar, nada pode escapar. Você já imaginou isso, meus irmãos? Quando eu fico pensando nisso, eu glorifico mais a Jesus, porque Ele vai estar ao meu lado naquele dia, mas porque aqui eu decidi dar uma procuração para Ele. Se você não tivesse a procuração, não adianta, você vai chegar lá no céu e a sentença vai ser essa para você. Por isso você tem que entregar, assinar,
que você pertence a Jesus, às suas causas. A gente não consegue fazer ocultação de cadáver, não conseguirá fazer, nem no fruto do roubo, nem de qualquer outra coisa feita, que a gente tenha feito ou pensado, sentido, nesse espaço de vida que nós temos, muitas vezes obscuro, e escondido, no mais profundo da alma, mas Ele sabe, e está sendo escrito a nossa sentença, toda vez que a gente peca, e principalmente quando a gente rejeita. E se você for sozinho, repito, diante desse tribunal, você está perdido. Ninguém pode ficar sem um advogado, sem esse advogado. A acusação pesará inclemente, a acusação pesará sobre nós, e só há uma esperança: a gente precisa de um bom advogado, o melhor dos melhores, para estar ao nosso lado, o advogado com letra maiúscula, amém? Glória a Deus. Precisamos, que tenha caráter e reputação inquestionáveis, esse é Jesus. Pois bem, é isso que a palavra de Deus disse: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Precisamos dele, só Ele tem autoridade, ninguém pode questionar os seus argumentos, e a sua defesa, a defesa que Jesus fará para nós, é impecável. Ele não esquecerá de nada, principalmente do dia que se aceitou Jesus, principalmente do dia que você falou: eu quero me batizar. Jesus não esquecerá disso. No dia que você vem e se entregar a Deus no teu dia a dia, que você se ajoelha, Jesus não vai esquecer desse dia, por isso Ele vai estar ao seu lado. Mas se você, repito, não contratar esse advogado, não vai ter chance. Ele vai se colocar em seu lugar, em meu lugar. Ele vai defender a nossa causa, a minha causa, como se for a dele mesmo. E é isso que Ele tem feito, glória a Deus. Irmãos, eu estaria perdido se eu estivesse sozinho nesse tribunal. Não teria argumento nenhum. Eu falei: culpado, sem chance. Eu mesmo falaria: eu sou culpado, eu sou mesmo, mas eu não quero ir preso, eu não quero morrer, eu não quero ir para cadeias eternas, cadeias onde tem choro e ranger de dentes, não quero ir para lá. Por isso eu entrego a minha vida. Ele se colocou em nosso lugar na cruz do Calvário, sim. Essa palavra é usada aqui, traduzida por advogado, intercessor, mas na nossa Bíblia, a palavra no original, no Novo Testamento em grego, quer dizer paráclito. E paráclito no original quer dizer paralelo. Que está o quê? Ao nosso lado. Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso advogado. Paráclito é aquele que se coloca ao lado. O advogado é aquele que está com a gente para nos defender. É a mesma palavra usada por Jesus para descrever o Espírito Santo. Também é o outro que está ao nosso lado, nos ajudando. Olha, meu filho, não peque, você agora é santo, cuidado com essa tentação. E o Espírito Santo está ao nosso lado. Agora, se o Espírito Santo também não está ao nosso lado, agora a palavra para os crentes aí. Se você não busca uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida com o Espírito Santo, Ele não vai estar no paráclito do teu lado. Aí você vai pecar com toda certeza mais facilmente. Por isso peça também esse advogado que é Jesus, e também a presença do Espírito Santo com você. Você precisará de um advogado que tenha um bom relacionamento com o juiz, e ele é filho do juiz, então vai ser tudo mais fácil. Ele é filho e está com o juiz, amém, irmãos? Ele está com o juiz, e a palavra do Senhor diz em Romanos 8,34, o que diz o apóstolo Paulo a Romanos 8,34, quem os condenará? Vamos ler naquela tradução, pois é Cristo quem morreu, vamos ler, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos,
Olha aí o advogado, amém, irmãos? Ele intercede por nós. Ele intercede por você, porque Ele morreu no seu lugar. Glória a Deus, que luxo que nós temos. Que privilégio que nós temos de ter Ele ao nosso lado. Eu quero Ele como meu advogado. Eu quero Ele como meu advogado. Você precisa de um advogado de defesa e não de acusação. Para acusação já basta a história, já basta a sua consciência, bastam as provas que pesam contra nós, contra você. Aí chega o diabo também, fica acusando toda hora. Você não merece, você é um pecador, você é indigno, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo. Você é um mentiroso, você é um hipócrita. Ele vai acusando você e você vai acreditando. Sendo que Jesus recebe você como um filho, você será uma bênção, você será um pai vitorioso, você será um jovem. Deus quer bênção para você, mas você está acreditando nos acusadores. Tome posse do que Jesus fez por você. E a palavra do Senhor diz em 1 João, então, 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e o quê? E nos purificar. Que injustiça é essa? Nós merecemos. A injustiça foi colocada nas costas de Jesus. Ele foi crucificado injustamente. Nós merecíamos. Mas Ele nos purifica então de todo esse pecado, de toda a condenação, de toda a injustiça. Isso significa que Jesus não está defendendo pessoas justas. Não. Geralmente o advogado quer pegar casos onde que a pessoa é inocente. Mas nesse caso nosso, nós não somos inocentes, somos culpados. Nós erramos mesmo. Mas Ele mesmo assim aceita nos defender. Isso significa que não está defendendo justos, Ele está defendendo injustos, pessoas que cometeram mesmo injustiça. Meu amigo, você precisa de um advogado que nunca tenha perdido uma causa sequer. Você conhece o currículo do Dr. Jesus? Ele nunca perdeu nenhuma causa. Nenhuma. A pecadora foi a Ele, o mendigo ia a Ele, o leproso ia a Ele, todos iam a Ele e Ele venceu todas. Ele ajudou a todas, Ele curou todos, Ele defendeu a todos, até os que o crucificaram. Causas perdidas para Jesus? Causas impossíveis para Jesus? Ele as tem vencido todas. Você precisa de um advogado que interceda junto ao juiz, que esteja disposto. É isso que Ele faz, de um advogado que pague as custas. Ele pagou com o preço do seu sangue na cruz, para levar os nossos pecados, porque a palavra diz em 1 João 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Precisamos de um advogado que esteja disposto a dar a sua vida, por nós, morrer no nosso lugar. Você precisa de um advogado que se chama Jesus. Muitas e muitas causas Ele defendeu e ganhou todas. Mas só os que assinaram uma procuração para Ele. Que procuração é essa? Entregando a sua vida a Ele. Eu vou entregar minha vida a esse advogado, a esse Jesus, e eu entrego. Assina. Entrega. Ele ganhou, mas você precisou assinar essa procuração. Você tem que confiar nele, tem que colocar sua vida nas mãos dele. É uma grande causa essa, porque é a causa da eternidade. A causa aqui na terra, você pode ganhar ou perder, mas essa aí você não pode perder. A causa da eternidade. Você não pode nem pensar em perder. Então por isso,
aceitar Jesus, eu vou pensar se eu vou aceitar Jesus, eu vou deixar para outro dia, eu vou pensar direito, vou deixar para depois. Não pense, não tem nem o que você pensar, tem que assinar agora essa procuração. Não pode deixar para depois. Nem pense nisso, que amanhã pode ser muito tarde. Mas você tem que entregar suas causas nas mãos dele. Terminando, amados irmãos, essa palavra, essa mensagem, embora ele tenha defendido milhares e milhares de causas diante do tribunal eterno, o tribunal do juiz de todos os juízes, eu quero dar apenas um exemplo aqui essa noite, de uma defesa magnífica que ele fez. Até a Ariane cantou, né? Está lá nos Autos, do capítulo 8, verso 3 do Evangelho de João, João 8, 3, que os fariseus, escribas, religiosos e legalistas dos seus dias, trouxeram na presença do Senhor Jesus uma mulher adúltera, que havia sido pegada em flagrante, não tinha escapatória para ela, mesmo não ter fotografado, nem gravado, mas as pessoas viram com os olhos. Ela foi pega em flagrante adultério. Os senhores sabem que o flagrante agrava mais a acusação, agrava muito mais a condição do réu. E eles então trouxeram a mulher a Jesus, e dentro daquela rota, daquele caminho do julgamento, eles estavam com pedras nas suas mãos, onde o Senhor Jesus estava pregando, e atrapalharam a mensagem de Jesus. E a mulher foi pega em flagrante adultério, e eles então falaram o seguinte: a lei manda que as tais sejam apedrejadas, pena de morte, não tem conversa, julgamento é julgamento, ela é culpada, não tem chance, vai morrer. Para essa aí não tem mais jeito, só matando, só apedrejando, pena de morte. E o Senhor, o que o Senhor diz? E o nosso magistral advogado virou para eles e falou: aquele dentre vós que não tem pecado, faz o quê? Tão conhecida essa história, né? Jesus então argumenta, está vendo como ele nos defende diante aos acusadores? Que argumento tremendo diante daquele júri, aqueles juízes ali que estavam julgando a mulher, e aqueles que iriam fazer a sentença dela, a morte. Que argumento! Mas ninguém se habilitava a enfrentar esse advogado. Ele começa então a escrever no chão, não sabemos o que ele estava escrevendo. Talvez, se fosse hoje, ele abriria o seu notebook ou o seu tablet e começaria então ali a elaborar a sua defesa, a investigar ali, a pesquisar, mas ele estava escrevendo no chão. E eles insistiram com Jesus, para que Jesus falasse alguma coisa, preocupados. E eles começaram a perceber o seguinte: olha, vamos parar por aqui, porque esse homem aí, de repente ele está levantando os nossos problemas, ele está tentando encontrar a nosso respeito alguma coisa, e ele vai encontrar os nossos podres. Então vamos sair de mansinho. Começaram a largar pedra, saiu um, saiu outro, foram começando a sair, porque diante desse advogado, irmãos, os acusadores vão embora todos, amém, irmãos? Jesus sabe tudo, ele sabia que aqueles camaradas estavam iguais à mulher. Não tem um justo sequer, irmãos, todos. Só a mulher pecadora sobrou ali, adúltera, inquestionavelmente culpada. E o Senhor, o nosso advogado, pergunta em João 8,10, mulher, aonde estão eles? Ninguém os condenou? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. É uma cantata tão linda essa, né? Lembra dessa? Ninguém, Senhor, ela falou, ninguém, não sobrou ninguém, ela diz. Declarou Jesus. Aí ele dá a sentença para ela:
eu também não te condeno. Vai e não, abandone a sua vida de pecados, não peques mais. Então, diante desse juiz, Jesus estará lá dizendo, ó, ele está inocente, porque ele foi perdoado. Você pode ir, não tem ninguém te acusando. Você quer ouvir esse veredito hoje? Dizendo assim, Jesus falando para você, ó, os teus pecados estão perdoados? Vai, livre, você não vai morrer, você não vai ser condenado, porque eu estou ao seu lado. Você gostaria de ouvir essa sentença? Quer receber o perdão de Jesus essa noite? Quer sair daqui sem medo desse julgamento? Porque eu ficaria com medo. Vai haver, irmãos, o grande julgamento e vai ter choro. A Bíblia diz que é o grande e terrível dia do Senhor. Grande para alguns, terrível para outros. Terrível para quem? Para quem não assina a procuração ao doutor Jesus. Você vai precisar de um advogado. Tem que ser o melhor. Tem que ser um advogado com letra maiúscula. Queridos irmãos aqui presentes, os que estão em casa também, vocês estão em casa, estão ouvindo? Eu quero deixar o cartãozinho de Jesus com o Senhor, doutor Jesus, para você essa noite. E eu desejo de todo o coração que, sem hesitação, os senhores assinem essa procuração, dando a vida de vocês para Ele. Só Ele pode fazer sua defesa, garantindo-lhes a priori, antecipadamente, a vitória sobre a absolvição. Você tem a vitória sobre essa? Você tem a absolvição antecipada? Você pode ter essa noite. Eu quero pedir nesta hora que todos baixem a cabeça agora. Baixe suas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar comigo nessa hora. Orem. Vocês vão precisar de um advogado. Você tem a certeza de que diante deste tribunal de contas, todos nós compareceremos, você vai estar com ele, diante desse tribunal, e o seu argumento será a cruz, a cruz. O seu argumento será o sangue de Jesus derramado no seu lugar. Eu estou aqui pelo sangue. E esse meu filho, Jesus dirá, esse meu filho está aqui hoje, porque ele entregou para mim uma carta assinada, sua vida. Essa noite pessoas vão assinar essa procuração, para Jesus assumir a sua causa. Esta noite, pessoas estarão aqui recebendo a salvação, pessoas se arrependerão dos seus pecados, se arrependerão dos seus crimes cometidos, seus erros. Essa noite é uma noite especial de você. Nessa noite haverão pessoas clamando, Jesus, Senhor, defende a minha causa, eu quero ser perdoado, Jesus, eu quero sair daqui certo de ser absolvido, eu preciso, agora, eu quero sair essa noite lavado por Jesus. Feche seus olhos e ore agora. Existe alguém aqui que está fazendo essa oração? Existe alguém essa noite que quer falar assim, Senhor, eu entrego agora, eu não vou deixar mais para depois, é agora, eu quero entregar então a minha vida, eu quero assinar esta noite, eu entendi que eu preciso desse advogado. Existe alguém essa noite, gostaria, que está aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão agora, eu quero orar por você. Se houver aqui alguém que não fez ainda sua decisão, faz agora. A mão levantada e fala assim, eu estou assinando agora, pastor, diante dos céus, diante da minha vida, entrego esta noite a minha vida nas mãos do Senhor. Existe alguém? Amém, Deus te abençoe lá em cima, glória a Deus. Mais alguém?
Então essa noite está escrevendo o teu nome no livro da vida, e agora Jesus é o teu advogado, você contratou Ele agora. Mas alguém gostaria de contratar Jesus como seu Salvador, para te defender diante dos acusadores, diante do grande tribunal? Esse é um momento único. Mas alguém gostaria de falar assim: eu entendi a mensagem, pastor, eu quero esse advogado agora, eu preciso, não vou deixar para amanhã. Alguém recebe a salvação hoje? Você entendeu? Você entendeu bem a gravidade desse assunto, a importância disso? Então fale assim: eu quero essa noite, eu aceito, eu preciso, eu não posso ficar sem esse advogado. E é gratuito, é de graça. Ele entregou a sua vida por você, e Ele só está esperando que você assine. Alguém quer assinar essa noite? Mais alguém? Nós vamos terminar então esse momento, e eu quero orar então agradecendo ao Senhor. Ó Pai, nesse momento, Tua mensagem foi entregue, Pai, de uma maneira clara. Tua palavra, Deus, diz que Jesus é o nosso advogado, por N razões. Ele é o melhor deles, Ele é o mais importante, que nós não devemos deixar de lado, porque a causa da eternidade é mais do que aqui a vida desse mundo, é lá nos céus, diante do grande juiz. Devemos prestar contas, e somos réus, ó Pai, mas temos Jesus. Obrigado por essa vida que levantou a mão lá na galeria. Escreve o nome dele nesse livro, ó Pai. E sabemos que existem outros aqui que não levantaram a mão, mas que o Senhor tenha misericórdia, mas que no coração ele possa entregar, ó Deus, que ele possa confessar Jesus como Salvador. Se tiver alguém também ouvindo nas nossas redes sociais, tem muita gente assistindo, e que vai ser compartilhada essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem, que eles possam também decidir essa noite, porque sabemos que o Senhor tem o tempo certo para cada um, e o tempo é hoje, é agora, porque realmente nós não sabemos o dia do amanhã. Nós oramos então, entregando esse momento em Tuas mãos, e o fazemos no santo e precioso nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém, Jesus, amém, glória a Deus.